Bom dia a todos, meu nome é Luiz Henrique Caparelli Matoso, é um grande prazer poder estar participando do 4º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia e na pessoa do Dr. Luciano Paulino, eu gostaria de agradecer e parabenizar a comissão organizadora pela iniciativa desse evento. Eu sou pesquisador da Embrapa Instrumentação de São Carlos e vou estar falando sobre avanços recentes e oportunidades no uso de nanotecnologia na agroindústria. O resumo da minha apresentação será uma breve introdução, depois eu irei falar como a nanotecnologia, o nano, pode agregar valor, dar novas aplicações para fontes agrícolas em aplicações como filmes comestíveis, plásticos biodegradáveis, sensores para monitoramento de alimentos, liberação controlada de fertilizantes e de fármacos e também engenharia de tecidos. A Embrapa Instrumentação cedia o Laboratório Nacional de Nanotecnologia aplicada à pesquisa na agricultura, que é esse prédio à direita, o conhecido como LNNA, e o prédio à esquerda é a Embrapa Instrumentação. O LNNA é um dos 8 laboratórios estratégicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para explorar as aplicações da nanotecnologia na agricultura. Essas são algumas imagens dos nossos laboratórios. Nós temos cerca de 15 laboratórios. Nesse laboratório maior, multiusuário, que é o LNNA. Inclusive, à esquerda nós vemos o laboratório de caracterização de materiais nanoestruturados e à direita e na foto, na imagem de baixo, uma planta piloto que é o nosso laboratório de processamento de bioprodutos, onde nós temos injetores, extrusoras, reômetros, racks e outras máquinas de processamento de materiais, preparação de novos bioprodutos. A nossa unidade também cedia a rede Agronano, que é a rede de pesquisa de nanotecnologia aplicada ao agronegócio, que conta com a participação de 150 pesquisadores de mais de 50 diferentes instituições de pesquisa, centros de pesquisas e universidades espalhadas por todo o país. Importante que a nossa equipe, aqui eu mostro a equipe da Embrapa Instrumentação, é extremamente multidisciplinar, contando com participação de engenheiros agrônomos, engenheiros de materiais, engenheiro químico, físico, engenheiros de alimentos, engenheiros eletrônicos, que formam uma equipe, químicos, e uma equipe extremamente multidisciplinar e transdisciplinar, que é extremamente importante para o desenvolvimento da ciência e, em particular, da nanociência e da nanotecnologia. E a isso se agregam os nossos parceiros das diferentes instituições que colaboram conosco. Esses são os pesquisadores da Embrapa Instrumentação, e cada pesquisador conta com uma equipe como essa, que é a equipe de alunos e pós-docs ligado a mim, aqui no caso alunos que fazem estágio de iniciação científica, de graduação, ou estágios mesmo, ligados à formação do curso de graduação, mas também alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorados, inclusive vários deles já estão formados e são professores em diferentes universidades espalhadas por todo o país. Com isso, a produção científica da nossa rede, aqui contamos com toda a rede, os pesquisadores ligados a toda essa rede agronano, é bastante expressiva. De 2007 a 2023, nós temos 1.300 artigos, publicações e revistas
indexadas, a grande parte das revistas internacionais, as quais têm mais de 31 mil citações, sem contar as citações, autocitações, que mostra realmente a repercussão científica e a aceitação e importância dos artigos para a comunidade científica de todo o mundo, o que leva a um fator H de 80. Agora, entrando um pouco mais de como a nano pode agregar valor, novas aplicações, novas propriedades a produtos e resíduos e recursos de fonte agrícola. Nós sabemos que o Brasil é um grande produtor agrícola de vários produtos, e aqui eu gostaria de ressaltar então que esses produtos contêm, muitos deles, biopolímeros e também nanoestruturas extremamente importantes para agregar valor e novas propriedades, novas aplicações para os produtos de fonte agrícola. Aqui nesse slide eu mostro, nessa parte de baixo, um dado importante, que as perdas do agronegócio brasileiro podem variar de 20%, chegando até 40%. E essas perdas ou sobras são ricas em polissacarídeos, proteínas e fibras. Então, comentando sobre os polissacarídeos, eles vêm da perda da indústria de processamento, da agroindústria de alimentos, e são ricos, por exemplo, o amido pode vir do milho, do arroz, do trigo, a celulose de diferentes resíduos e fontes agrícolas, a pectina também de diferentes tipos de frutos, e que podem ter propriedades diferentes e agregar valor, desenvolver novos produtos de fonte agrícola. Para citar simplesmente um desses polissacarídeos, a pectina, ela é um componente que pode ser bastante importante do ponto de vista alimentício para a dieta do ser humano, porque ela pode trazer benefícios para a saúde humana, como ajudar na perda de peso, regular as funções gastrointestinais, pode ajudar na prevenção de diabetes e doenças cardiovasculares e também na redução do câncer e outras doenças, demonstrando então a importância desses resíduos, dessas sobras para a área, para a agroindústria, para a produção de alimentos com novas funcionalidades, e eu vou mostrar alguns exemplos nessa linha. É importante a gente salientar que a natureza nos ensina muito sobre a escala nano. Se a gente pegar aqui, começando da direita para a esquerda, a figura de cima, a gente pode ver que um componente ósseo, uma parte do osso, tem diferentes arquiteturas hierárquicas, indo da esquerda para a direita, indo desde uma parte do osso, do colágeno que pode ser extraído desse osso, até a molécula de colágeno em si, passando por nanoestruturas, como é a fibra de colágeno, que possui 1,5 a 2 nanômetros de espessura e tem propriedades extremamente importantes, sendo promissor para várias aplicações. E na figura de baixo, um outro exemplo, extraído da fibra de bambu, do bambu, onde a gente extrai a fibra de bambu, novamente com estruturas hierárquicas intermediárias extremamente interessantes, passando pela microfibra e a nanofibra de celulose, que possui resistência mecânica tão alta quanto a do aço e pode agregar valor por ser uma fonte renovável, biodegradável, flexível
Há vários produtos, como, por exemplo, nanofibra de celulose, filmes nanoestruturados, embalagens biodegradáveis, filmes comestíveis, inclusive sensores e eletrônica e outros dispositivos eletrônicos, como eu vou exemplificar nos próximos slides. Além, por exemplo, como eu estava dando o exemplo do caso do bambu, vários resíduos vegetais podem ser fonte de nanocelulose, que, como eu comentei, possui resistência mecânica tão alta quanto a do aço. Então a gente vê que um resíduo, uma sobra, pode ser agregado valor através do uso da nanotecnologia e propriedades extremamente interessantes como essa que eu citei do aumento da propriedade mecânica e outros que eu vou mencionar. Além da madeira, do resíduo de madeira, a nanocelulose pode também ser extraída de outras fontes como o algodão e a fibra de abacaxi, que é o curauá, dessa variedade que é o curauá, mas também de resíduos de sisal e resíduos de bagaço de cana, além de um outro resíduo que causa um grande impacto negativo ambiental, que é o da fibra de coco, que é um grande problema ambiental, e a gente pode transformar esse problema numa solução extraindo nanocelulose, agregando valor e com isso desfrutando de novas propriedades, novas aplicações e consequentemente transformando isso em produtos de alto valor agregado. Então aqui nós demonstramos como da fibra de coco ela pode ser desfibrilada com branqueamento, extraindo fibras, estruturas hierárquicas e arquiteturas intermediárias bastante interessantes até chegar à nanocelulose, que possui dimensão, nesse caso da fibra de coco, diâmetro de 4 a 6 nanômetros, como mostra na figura inferior à direita, com um comprimento de 100 a 500 nanômetros. Importante e promissor para várias aplicações. Então, como os dois exemplos que eu mostrei da nanotecnologia, a gelatina extraída por exemplo, de osso, da área veterinária, né, da pecuária, a gente pode extrair a gelatina e com a gelatina fazer então, juntamente com o nanocristal de celulose aqui extraído de resíduo de madeira, de árvores, eu posso fazer embalagens que são ecologicamente amigáveis e possuem, além das propriedades de plásticos biodegradáveis, também agrega propriedades antimicrobianas, produzindo uma embalagem degradável, transparente, que é extremamente flexível e possui também proteção contra micro-organismo, sendo antimicrobiana e com isso agregando valor então a esses dois resíduos da agroindústria de alimentos e transformando isso num próprio embalagem para alimento que conserva e aumenta o tempo de vida de uso de prateleira desses alimentos. Então, no caso aqui foi testado essa embalagem para queijo, mussarela, e a gente vê que o controle, em um mês a gente já começa, tanto o controle quanto o filme de PVC ou a própria gelatina pura já tem alguma degradação, e a gelatina com a nanocelulose a gente consegue um aumento da conservação do alimento e, consequentemente, agregando valor à embalagem e ao alimento numa aplicação bastante interessante. Citando agora outras aplicações nos próximos slides, então esse é um artigo de revisão que a gente tem para sobras ou perdas
de frutas e vegetais para a formação de filmes comestíveis, que além de biodegradáveis, de fonte renovável, que já é uma característica extremamente importante e promissora, pode também ser comestível. E aqui eu mostro primeiro nos componentes dos quais eles podem ser formados, né? De polpa de fruta ou de vegetais, com vários componentes como nanocelulose, uso de plastificantes e também de aditivos funcionais, antimicrobianos, antioxidantes, nutracêuticos, probióticos, que traz então características novas para esses produtos, como então propriedades bactericidas, antifúngicas, antioxidantes e também importantes para a saúde, como nutracêuticos, probióticos, é o caso da pectina também, nutricionais para a saúde humana, e essas aplicações, filmes comestíveis, temperos de alimentos para bags, propriedades antimicrobianas, esses wraps aqui, eu já estou na terceira coluna, no quarto, figura de cima para baixo, também substituindo os wraps para sushi, então sendo um filme comestível em sushi, ou também esses letters de frutas e vegetais sendo um filme comestível para várias aplicações como essas de letters. Eu vou citar algumas delas. Então a gente, nessa artigo de revisão também, a gente mostra que a gente pode agregar valor a esses produtos não só como embalagens, que já é uma aplicação bastante promissora, mas com filmes comestíveis ou recobrimentos nas próprias frutas. Citando, então, o filme comestível na figura de cima, a gente pode fazer filmes comestíveis, por exemplo, por casting, dissolvendo essas polpas em água, né, ou batendo no liquidificador as próprias polpas, in natura, produzindo filmes para embalagens biodegradáveis ou comestíveis, ou, como eu citei anteriormente, ou essa segunda figura à direita, no caso de carne, fazendo um recobrimento, um coating com, por exemplo, zeína, ou quitosana, ou algum desses biopolímeros, e aí na figura de baixo, como eu mostro aqui no caso de goiaba, fazendo esses filmes com, por exemplo, zeína e ácido tânico, colocando um recobrimento nesse filme, nessa fruta, um filme de recobrimento nessa fruta, eu posso aumentar significativamente o tempo de vida de prateleira de frutas em gerais. Isso também pode ser feito com uma embalagem que serve como uma barreira tanto para diminuir a perda de água de frutos, e no caso aqui estou mostrando para pizza, fazendo filme desses materiais como que eu citei anteriormente, e se ela tiver, no caso da figura à direita, inferior à direita, nanocelulose, então ela é uma barreira maior, porque a nanocelulose não permite, dificulta a permeabilidade de perda de água e também a penetração de oxigênio, então aumentando o tipo de vida de prateleira de alimentos. Isso pode ser feito, como eu citei no caso da carne, aqui na figura inferior, diminuindo também a entrada de oxigênio e a oxidação da carne ou de outros alimentos. O mesmo acontece também para castanhas, como as nozes, que eu mostro na figura de cima. Então, que diminui a permeabilidade e aumenta a capacidade de funcionar como barreira, e isso aumenta o tempo de vida de prateleira de nozes, por exemplo, porque no caso de ser rançoso, de ser oxidado e perder as propriedades organolépticas e a qualidade do alimento, é melhorada com esses filmes
feitos de materiais de fonte agrícola, até muitas vezes de sobras, ou de biopolímeros polissacarídeos, junto com o uso de nanotecnologia, como os exemplos que eu acabei de citar. Outra possibilidade é usar cera de carnaúba, produzindo uma nanoemulsão dessa cera, e esse exemplo é um exemplo bastante emblemático para revestimento de frutos, um trabalho conduzido pelo nosso colega Marcos Davi Ferreira, e já licenciado para essa empresa, para a Tanquímica, e comercializado pela Agrofresh, e que aumenta o tempo de vida de prateleira, como os casos que eu citei anteriormente, de vários frutos in natura. Para a gente ter uma ideia do impacto dessa tecnologia, já foram comercializados mais de 80 toneladas dessa nanoemulsão no Brasil e no exterior. Lembrando que cada litro dessa nanoemulsão pode revestir até 1 tonelada de revestimento de fruto. Então, é um impacto bastante importante da nanotecnologia e desses revestimentos feitos com produtos de fonte da própria agricultura brasileira. Além desse licenciamento dessa tecnologia, nós temos outras tecnologias sendo licenciadas para produquímica, para essas empresas que eu cito aqui embaixo, como a Microactive também, como fertilizante contendo boro, cobre, manganês e zinco, para recobrimento de fertilizantes, que são bastante promissores e importantes. A gente sabe quanto que a agricultura brasileira precisa otimizar o uso de fertilizantes, então bastante interessante. Conduzido por Cauê nesse caso, liderado pelo Cauê nesse caso, a doutora Elaine e o Marconcini. Para a produção de filmes comestíveis em alta escala, nós usamos um método conhecido como Continuous Casting, ou também laminação por evaporação contínua de solvente, que essa é a máquina. E aí a gente consegue fazer filmes comestíveis de diferentes frutas, aqui no caso mamão, maracujá, mas também beterraba, em vários metros, em grandes quantidades. Aqui eu mostro o caso da beterraba, o caso do maracujá, feito com toda a polpa de maracujá, com a fruta inteira, envolvendo casca, sementes, que dão propriedades, e vocês podem ver nas publicações listadas aqui embaixo mais detalhes, eu posso responder no final da apresentação. E no caso do maracujá, ele pode ser servido como um filme comestível, mas que também tempera, no caso, salmão ou outros peixes, outros alimentos. Então, tem várias aplicações que a gente pode vislumbrar desses produtos, e eles podem ter também aditivos de nanotecnologia que podem melhorar significativamente as suas propriedades. Citando aqui o caso do hidroxipropil metilcelulose com o uso de nanopartículas de quitosana. Aqui é uma imagem que mostra essas nanopartículas de quitosana que possuem dimensão de 60 a 120 nanômetros de diâmetros. Eu consigo melhorar as propriedades mecânicas delas de 30 para mais de 60 megapascal, então mais que dobrar suas propriedades mecânicas, reduzindo a propriedade de barreira, que significa uma melhoria nas propriedades de barreiras, como eu já citei em alguns trabalhos anteriores, slides anteriores. O mesmo pode ser feito usando nanofibra de celulose em filmes de polpa de manga, com um grande aumento na sua flexibilidade, nas propriedades mecânicas também, e com melhoria nas propriedades de permeabilidade de barreira,
para várias aplicações. Nós podemos produzir também filmes biodegradáveis, e aqui um artigo que eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem ver, foi publicado nesse ano, no ano passado, na verdade, e essa apresentação vai ficar disponível para vocês verem mais detalhes. Então, o que eu posso fazer? Então, ter uma tripla ação aqui, no caso, com sementes de uva, a casca de uva, quitosana e lignina. Então, produtos, resíduos da agroindústria de alimentos. E melhorando aqui, no caso, com um sensor para peixe também, um sensor que é um sensor colorimétrico, da mudança de cor com a degradação do alimento, além de melhorar suas propriedades oxidativas, diminuir a oxidação do alimento. E a gente pode produzir vários tipos de bioprodutos, não só para embalagens, mas também um projeto que a gente teve com uma empresa de carros, diminuir a quantidade de fonte fóssil do carro, colocando essas fibras e resíduos de fibras da agroindústria, da indústria têxtil, de outros tipos de indústria, agroindústrias, diminuindo a componente fóssil, aumentando a biodegradação desses materiais, fazendo também tubetes que são extremamente interessantes para o produtor e várias outras aplicações. Para sensores também, o conceito de língua eletrônica é extremamente interessante, que ajuda na certificação de bebidas como vinho, café e sucos. E aqui eu exemplifico no caso do café, ela pode ser usada para diferenciar café 100% arábica de 100% robusta, mas também blends desse café 30, 70, 70, 30 e outros intermediários. E nós podemos fazer também sensores que são flexíveis e wearables, vestíveis, para detectar componentes também importantes para a agricultura e para a segurança alimentar. E aqui vocês podem ver nesse artigo mais detalhes. Mais um deles que eu cito é para detecção de pesticida in loco, in situ aqui em maçã, ou direto na própria planta, na fonte da planta, e aí para pesticidas é necessária uma curva de calibração, e eu posso quantificar também a quantidade de pesticida presentes nesses produtos agrícolas. Um outro exemplo que eu gostaria de dar, além da aplicação em sensores, nós podemos, que é um grande problema, né? Nós podemos também diminuir o impacto ambiental do lixo atômico de vários dispositivos. No caso aqui eu mostro, existe aí 7 bilhões de celulares e muitos deles só nos Estados Unidos são descartados aí 60 milhões por ano. Então, um grande impacto ambiental e aumentar então o uso usando esses resíduos de fonte agrícola como fonte de carbono para produzir grafeno. Então, através de Laser Industrial Graphene, que é um método verde e sustentável, eu posso usar nanocelulose ou nanofibras vegetais, e outros vegetais a gente também usou com fibra de abacaxi para produzir dispositivos, e aí transistores de efeito de campos e vários outros. Aqui são vários tipos de supercapacitores para eletrocatálise, geradores, usando folhas de madeira e serragem. Então é extremamente promissor para produzir grafeno, esse material nobre, extremamente promissor que está
na literatura bombando também. E aqui um trabalho desenvolvido por um pós-doc ligado a nós, junto com o pessoal de Portugal, que foi capa inclusive da ACS, Applied Nanomaterials, para produzir fotos detectores de UV com grafeno induzido por laser, fazendo então uma tinta para produção em impressoras de vários circuitos eletrônicos para sensores ou também transistores para vários tipos de dispositivos, extremamente promissor, agregando valor e também fazendo uma eletrônica verde que tem sido bastante inovadora e citada na literatura. E indo para o final da apresentação, sensores para liberação controlada, a gente sabe que a quantidade liberada, a gente aumenta, a gente tem que fazer várias aplicações, ela varia com o tempo, essa em vermelho é a aplicação tradicional, e se eu quiser essa em verde, liberação controlada, eu só faço uma aplicação e ela se prolonga, é uma liberação controlada e prolongada, o que é desejável ao longo do tempo com uma única aplicação. Isso eu consigo usando metilcelulose, que aumenta a absorção de água e prolonga e pode ter um perfil de liberação conforme o desejado e prolongando e aumentando essa liberação de água. Como eu mostro em vermelho aqui no final, na parte de baixo da apresentação, para a gente ter uma ideia, 1 grama de hidrogel pode chegar a absorver até 100 gramas e liberar até 100 gramas de água. Com a poliacrilamida era 20 gramas, e mostrar nesse gráfico com um DS de 20, eu estou aumentando 5 vezes com a adição de um biopolímero. E aqui a estrutura uma imagem do hidrogel antes e depois seco e depois de hidratado, e também essa estrutura esponjosa, né, que é hidratada, extremamente porosa, que absorve a água, extremamente importante. E se além da nanocelulose, da celulose, eu colocar nanoargila, é um trabalho liderado pelo Cauê, que nós participamos, a gente pode aumentar de 1 grama de hidrogel, que absorvia 100 gramas de água, para até 5 quilos de água. Então, aumentando aí 5.000 vezes a absorção de água, o DS indo de 100 para 5.000, que é extremamente importante para a aplicação na agricultura. E tão importante quanto não é só a absorção, mas é a liberação. E aí, no caso, a gente usando água junto com a absorção de água, ureia, a gente pode conseguir a liberação, aqui no caso, para cada grama de hidrogel, uma liberação controlada, né, e mais demorada, mais lenta, que é o desejável, mais prolongada, que é o que é desejável, de até 80 gramas de ureia com apenas 1 grama de hidrogel, extremamente promissor e importante para a agricultura. E se vocês quiserem, um trabalho mais recente mostra que além de água e nitrogênio, nós também podemos estar liberando outros macro e micronutrientes como zinco, e aí já com trabalhos feitos junto com o pessoal da Alemanha em casos de vegetação, liderado também pelo Cauê, aqui com cana-de-açúcar e várias outras plantas
extremamente com resultados bastante promissores. E por último, na engenharia de tecido, então, nanofibras podem ser obtidas não pela extração simplesmente de nanocelulose, mas de forma também laboratorial, artificial, com várias aplicações, desde a área de cosméticos, engenharia de tecidos, para a área de saúde, também para a área de nanosensores, como eu já citei alguns. O método tradicional é a eletrofiação, mas recentemente o professor Eliton Medeiros, em colaboração conosco, desenvolveu uma técnica bastante revolucionária, que é a fiação por sopro em solução, que foi publicada nesse artigo, e já tem mais de 600 citações e uma patente internacional, porque ela elimina a necessidade do uso da alta voltagem, porque usa, no caso da alta voltagem, um fluxo de ar comprimido, e tem vantagens por não usar essa alta voltagem, por ser muito mais simples, por ter uma alta produtividade que é de 30 a 50 vezes maior que a eletrificação, que a eletrofiação, e também é aplicável para a regeneração de tecidos, para a área médica, também para sistemas vivos, como essa imagem que mostra a deposição já diretamente sobre uma mão humana, né, um tecido vivo humano, e aí a gente consegue nanofibras de diferentes estruturas, ramificadas, porosas, com bides e com densidades de diferentes formas. E aí a gente mostra que ela pode ser usada então para liberação controlada de anti-inflamatório, por exemplo, direto no animal, com simples spray, pode ser feito isso, que já é uma barreira física, mas também bioquímica, e já libera o fármaco direto no animal. Ela pode também ser feita para liberar com hormônios, para liberação in loco. Então, bastante interessante. A gente tem outros projetos com empresa, dessas diferentes aplicações que nós comentamos acima, apoiados pelo Cibratec Nano, no Ministério de Ciência e Tecnologia, que coloca recursos para isso, para fazer snacks comestíveis de frutas e vegetais, com a Ultrapan e a Functional Micron, com a Ciena também de sensores colorimétricos nanoestruturados, com a DMC para essa prototipagem rápida, né, na área humana e veterinária, de nanocompósitos, osteointegráveis e osteoindutores. BioOrigin também, com liberação controlada de derivados de selênio, de biopolímeros, à base de biopolímeros para uso animal. A NanoChemTech também, com tiras e agentes descartáveis para detecção de salmonelas. Então, além da parte científica, também tentando, com essa empresa, explorando chegar até o mercado, além das que eu citei anteriormente, que já estão licenciadas. Então, nós estamos muito abertos e temos várias colaborações com empresas. Esses são apenas alguns exemplos. Se vocês tiverem mais interesse, nós temos esse site, vocês podem simplesmente dar no Google Rede Agronano. Aqui é uma foto do Cauê, mostrando alguns destaques e exemplos da nossa agenda de pesquisa e de inovação nacional e internacional. A gente também tem vários colaboradores, parceiros internacionais. E só para você ter uma ideia, nós temos entre pesquisadores, alunos de doutorado e pós-doc no exterior, só no nosso grupo mais de 10 estão atualmente no exterior. Eu queria novamente agradecer para os meus colaboradores e os meus alunos, os parceiros também das diferentes universidades, que permite que a gente faça uma pesquisa
qualificada, publicada em revistas internacionais, e os nossos parceiros das diferentes universidades e empresas também que permitem que essas cheguem a aplicações finais. Agradecer aos nossos órgãos de fomento, agradecer a todos pela atenção, e eu fico à disposição, caso haja ainda tempo, para perguntas, comentários, ideias, e também à disposição para, através do nosso e-mail ou do nosso link da Embrapa, da Rede Agronano, também discutir possibilidades de novas parcerias ou tirar dúvidas e discutir ideias. Eu termino com essa slide do professor Alan McDermott, que foi um grande colaborador nosso e foi laureado com o Prêmio Nobel de Química no ano de 2000, dizendo que o mais importante da ciência são as pessoas. Então, o mais importante são os nossos alunos, os nossos colaboradores, os nossos parceiros de empresa, porque aí quando a gente soma as diferentes expertises é que a gente pode realmente dar avanços importantes na ciência, na tecnologia, e inovar na ciência e na tecnologia, levando realmente aplicações para o mercado e que possam promover riqueza para o nosso país, agregar valor, conhecimento e desenvolvimento para os nossos produtos. E eu agradeço muito mais uma vez a comissão organizadora pelo convite e fico à disposição. Muito obrigado.